Boa tarde a todas e todas, a todas e todos. Meu nome é Ataíde Mota, eu sou diretor do IBASE, sejam bem-vindos. Eu vou ser o mediador desse encontro hoje e a gente vai discutir por que estamos diante de um quadro tão grave de insegurança alimentar nesse momento no nosso país. A gente sabe que a fome é um problema antigo no Brasil e estudiosos como José de Castro já nos alertavam sobre isso em obras clássicas como A Geografia da Fome, né, de 1943. Né? Então, o que o Betinho fez à frente do IBASE, como fundador do IBASE, o que ele fez foi transformar a fome em algo inaceitável em nosso país, em uma indignidade. Né? Betinho sempre nos conclamava a nos indignar com as coisas que violavam nossos direitos e a nossa humanidade. Todos lembram que ele dizia, né, quem tem fome tem pressa, mas Betinho também insistia em afirmar que a miséria e a democracia são incompatíveis. Né? E essa é a lógica que queremos discutir hoje. Por que o Brasil da fome e da miséria está de volta? Por que as nossas conquistas democráticas não foram suficientes para preservar direitos básicos como de uma alimentação digna para todas as brasileiras e todos os brasileiros? Então, esse é a nossa live de hoje. A nossa conversa conta com a participação de Débora Rodrigues, ela é da direção executiva da BONG junto comigo, e também é conselheira do CONSEA, do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional da Bahia. Nós vivemos uma situação, um quadro violento de perdas de direitos, de políticas experimentadas durante um período no Brasil, e que nos levaram a tirar o Brasil do mapa da fome. Né? E essas famílias, e essas políticas, o governo atual ele já diz que iria atacar exatamente essas políticas quando sua primeira medida, né, é acabar com o Conselho Nacional, que representava toda a política de segurança alimentar, e que não estava concentrada só no Bolsa Família. Ela estava concentrada, ela tinha, por exemplo, ele desmontou, por exemplo, a política no Nordeste, ele desmontou a questão do sistema de água, né, das cisternas, e que vinham com um conjunto de processos educativos que garantia a sobrevivência da população do campo. Né? Ele vem desmontando sistematicamente o programa do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, certo? Ele vem desmontando o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Né? É imenso o número de famílias que foram retiradas do Bolsa Família, mas nós temos também a reforma trabalhista, né? Porque essas famílias que estão no quadro de insegurança alimentar, a maioria são de mulheres e de trabalhadores informais. Né? A reforma trabalhista ela jogou a população no trabalho informal. E com a pandemia, nós tivemos um agravamento. Ela vem aprofundar a desigualdade social, né? De famílias que já tinham problemas no acesso ao saneamento básico, à educação, à questão da saúde, né? Então, nós estamos voltando para o mapa da fome por conta de que nós não tivemos tempo de estruturar, as políticas que foram colocadas não deu tempo de estruturar um sistema de reação e de apoio. Nós voltamos para o mapa da fome porque a desigualdade se ampliou e as políticas que criavam um lastro de apoio às famílias mais vulneráveis foram desmontadas por esse atual governo. Eu queria, então, agora passar para a Luana de Brito, da Rede de Mulheres Negras para a Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, e pedir para a Luana falar um pouco mais da rede, do que vocês estão fazendo, dos desafios que vocês estão enfrentando, e os pontos que você acha mais importante colocar na sua fala. Boa tarde, Ataíde. Boa tarde, né, Débora. Cumprimentar Chico, né, todo mundo também que está nos bastidores organizando essa
essa live, essa conversa. Grata pela oportunidade de estar aqui também trocando com vocês. A minha fala também vai muito de acordo, né, com que alguns dados e algumas questões que Débora também trouxe. Vou também estar salientando um pouco mais o que nós, enquanto Rede Sã, estamos, né, articulando e fazendo, né, nesse momento aí em que essa pandemia, né, escancara e agrava ainda mais, né, esse processo todo dessas desigualdades, né, ela acelera, como a Débora bem colocou. E nós, enquanto Rede de Mulheres Negras para a Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a gente, né, atua muito nesse âmbito, né, de fazendo essas análises, né, e avaliações dessas políticas, principalmente estando sempre em constante diálogo, né, com os movimentos, com a sociedade civil, com as organizações, né, para também estarmos pensando, né, em políticas públicas específicas, né, para a população afro-brasileira nas suas pluralidades, nas suas especificidades, né? Porque a gente tem aí comunidades negras rurais, temos quilombolas, né? Então, a gente também tem muito esses pontos de atenção, né, com essas especificidades da população. A gente também é a população que mais vai ser atingida também, né, pelas doenças que vão se agravar, principalmente num contexto de insegurança alimentar. A gente vai sofrer mais com obesidade, a gente vai sofrer mais com hipertensão. Então, o que tudo isso interfere, né? Como que se chega a comida de verdade para a gente, como que está chegando, como que é esse acesso, que alimento é esse que estão chegando para a gente. Então, nós, enquanto organização e instituição, a gente está muito também dialogando com esses lugares, com esses espaços, com essas pessoas, para poder estar construindo e refletindo muito, né, acompanhando, né, como que está esse momento, assim, e a gente vê aí pandemia que escancara e acelera cada vez mais, né. Eu queria aproveitar, então, agora para chamar o Chico Meneves, né, eu gostaria de aproveitar para lembrar que Chico foi presidente do Conceia, né, e Chico trabalhou com Betinho no começo da campanha da fome, da Ação da Cidadania, né. Então, Chico, se você puder agora ajudar a gente nesse debate aqui. O Ataíde, logo que começou, ele tocou numa questão que eu acho que está na raiz do problema, e é a questão da democracia no Brasil. E mais do que da democracia no Brasil, a gente tem que lembrar agora, no curtíssimo espaço de tempo, né, o quanto que essa democracia está sendo machucada, quanto que essa democracia está sendo atingida, de forma que isso vai ter repercussões, não tenho dúvidas, e já está tendo repercussões, nós estamos assistindo elas, desde o golpe de 2016, né? O que nós assistimos é uma obsessão pela destruição do pouco que se pôde construir de passos que o país precisava dar, né, de avanços que o país precisava dar. E pior, a partir de 2019, essa obsessão se torna uma coisa doentia. Esse é o norte. O presidente eleito falou nos seus primeiros dias que o que ele via para os próximos 24 anos era destruir o que existia. Então, eu acho que ele mesmo explicitou isso. Na questão da fome, que é a fome que volta, né? A fome volta ao lado da miséria, como, aliás, o próprio título do hoje aqui da nossa live, né, coloca. E a gente já observava, antes de saírem os dados do IBGE, né, que confirmaram aquilo que prevíamos, a gente já observava um empobrecimento da população, que já tinha, como Luana, inclusive, falou, já tinha uma dimensão significativa, um empobrecimento dessa população muito acelerado. Eu lembro que eu estudei os dados da PNAD contínua do IBGE, e a gente via que em 4 anos havia se voltado em relação à pobreza 8 anos atrás. E em 4 anos também havia se voltado em relação à extrema pobreza 12 anos atrás. Você quer combater a fome, você tem que enfrentar a situação de extrema pobreza e tem que enfrentar a situação
de falta de capacidade de acesso aos alimentos gerados por essa extrema pobreza. Esse é um primeiro ponto, mas não foi só ele. O segundo ponto também, eu acho que a Taíde foi quem mencionou, o desmonte das políticas, e aí está ligado a essa obsessão de destruição, né? Nós tivemos, basta olhar a evolução orçamentária, né, de 2015 para cá, e o que a gente vê são cortes drásticos. Talvez possamos depois falar um pouco, inclusive, da questão do teto de gastos, eu não vou me deter agora, mas que, vamos dizer, aprisionou o orçamento e cobrando um preço sobre quem não foi o causador da crise. Eu insisto muito, e acho que a gente deve estar atento, é muito comum, quando saem os dados sobre pobreza, extrema pobreza, é muito comum a gente ver nas manchetes da mídia, a crise leva a essa situação, a crise causou a extrema pobreza, causou a fome. Isso é uma meia-verdade. Os instrumentos que foram adotados para o enfrentamento da crise levaram à pobreza, à extrema pobreza, à fome. Essa é a verdade dita por inteiro. Se soma insegurança alimentar grave, que vale a fome, insegurança alimentar moderada, que já significa retirar fortemente alimentos necessários na alimentação diária, você vai ter praticamente 20% da população vivendo essa situação. Portanto, vivemos uma situação gravíssima e temos que estar aí na luta.